quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bem-vindos a mais um Meu Marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras, entre as 10 e as 11 e com reposição entre as 19 e as 20. Hoje vamos dar destaque a um tema que esteve em destaque há 2 dias atrás, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E os meus convidados em estúdio, a Sra. Presidente do município do Marco de Canavês, Doutora Cristina Vieira, Camilo Nogueira, portador de deficiência invisual, e da Cerci Marco contamos com a técnica Paula Lima. O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência comemora-se anualmente a 3 de dezembro. A data teve como principal objetivo a motivação para uma maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência e a mobilização para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar, para que se crie um mundo mais inclusivo e equitativo para as pessoas com deficiência, seja ela física ou mental. No Marco de Canaveses, as variadas instituições realizaram distintas atividades para celebrar este dia, tais como Mãos com Artes, uma iniciativa da Cerci Marco, apelando à participação da população, às atividades levadas a cabo, que têm como um fim de consciencializar a população da importância e da integração das pessoas com deficiência na sociedade. E neste sentido, Sra. Presidente, o que é que o Marco tem disponível para portadores de deficiência? Com a Cerci Marco enquanto instituição e todas aquelas que são as suas colaboradoras e que trabalham diariamente com aqueles que são os nossos deficientes ou incapacitados que estão integrados nas 2 instituições que têm em Avessadas e em Alpendurada e que têm feito um trabalho notável e que tem sido, sobretudo, um apoio muito grande às famílias, porque só quem tem um deficiente em casa, principalmente deficientes mentais, sabe de que falamos, e por isso também um cumprimento muito especial para todas as colaboradoras da Cerci Marco. Bem, a Câmara Municipal tem um conjunto de serviços, por assim dizer, ao serviço daqueles que são os portadores de deficiência. Tem desde logo um balcão de inclusão, onde é feito o atendimento qualificado dos munícipes, das famílias com deficientes ou incapacidade e as suas respectivas famílias, bem como também dos técnicos de reabilitação de instituições que desenvolvem qualquer tipo de atividade nesse domínio. O que é que nós fazemos? Asseguramos uma informação integrada sobre direitos e benefícios e recursos existentes para a resolução dos problemas que se nos são colocados para as famílias. Também procedemos ao encaminhamento e desenvolvemos em função da mediação junto dos serviços públicos e entidades privadas responsáveis pela resolução dos seus problemas, ou seja, os nossos técnicos fazem de mediadores. Quando há um problema, somos nós que contactamos essas entidades, muitas das vezes não é fácil, a linguagem, a terminologia, nós fazemos essa facilitação da intervenção junto dos utentes. Também desenvolvemos e valorizamos parcerias locais que permitam articular soluções de atendimento mais eficazes e divulgamos junto dos serviços, instituições e outras estruturas locais a apropriação e a divulgação das boas práticas de atendimento do munícipe com deficiência ou incapacidade. Temos depois também ao dispor destas famílias o Fundo de Emergência Social, que aliás é um fundo de emergência que está disponível para todas as famílias marcoenses, que articula diretamente com o Gabinete de Ação Social do município e cujo objetivo é também a integração social dos cidadãos e famílias acompanhadas, bem como garantir também aqui uma harmonização das iniciativas desenvolvidas em diferentes parcerias. Ou seja, o que nós aqui queremos é, quando alguma família recorre a este Fundo de Emergência Social, é antes de mais fazermos um contacto direto com as instituições que já fazem esse apoio, nomeadamente a Segurança Social e as instituições particulares, percebermos porque é que essa pessoa não está a ser apoiada e se efetivamente ela tiver os critérios que são previstos no regulamento do Fundo de Emergência Social, a Câmara Municipal tem feito esse apoio financeiro, quer para obras em casa. Quando eu digo obras, são pequenas obras. Nós costumamos dar muito o exemplo de uma pessoa que de um momento para o outro, vítima de um AVC ou de um problema de saúde, fica, por exemplo, incapacitada de utilizar uma banheira e que é preciso mudar a banheira para um poliban. Há muitas famílias que infelizmente não têm essa capacidade financeira. Essa é uma das questões que nós costumamos apoiar se as famílias, como já disse, tiverem os critérios para serem apoiadas pelo Fundo de Emergência Social, e têm sido algumas, bastantes, as que temos acompanhado e apoiado. Também fazemos o transporte diário de 11 deficientes para a PADIMP, a associação que tem sede em Penafiel, e também para a Cerci Marante, ou seja, a Cerci Marco, a instituição que hoje aqui está apresentada pela técnica Paula Lima, é uma das instituições que tem tido um trabalho meritório no Conselho, mas que não tem capacidade para dar resposta a tudo o que são solicitações. Nós
Nós temos essa consciência e, por isso, há deficientes que são do Concelho que, efetivamente, têm que procurar resposta fora do Concelho. Em Penafiel e em Amarante há 2 instituições, são mais viradas para a questão da formação e da inserção profissional e que nós também transportamos, e além de pagarmos o passe a outros que são mais autónomos, mas transportamos diariamente pelo menos 11. E depois ainda temos o passe que é pago para que eles possam usufruir também de um transporte público, muitos deles. Temos um projeto que se chama o Projeto Triplicar, que é inovar, integrar e incluir. O projeto também contempla a distribuição de equipamentos que são os Nómada Desk, ou seja, uma mesa e uma prancha inovadora para ajudar os alunos, que é especialmente desenvolvido para crianças hiperativas ou com algum tipo de deficiência. Este equipamento é utilizado durante as salas de aula, aumentando assim os níveis de concentração e melhora também a questão da aprendizagem. O Plano de Desenvolvimento Social Supramunicipal tem esta vertente, a inclusão ativa, e por isso é que também no fundo, é um reforço da inclusão social, da qualidade de vida e da coesão social que nós temos aqui com este programa. Depois, o Plano de Desenvolvimento Social Supramunicipal também tem outras iniciativas que são feitas no Marco. Por exemplo, temos apresentado na NUT, o município de Marco Canaveses apresenta sempre um fraco posicionamento comparativamente com outras NUTs. Temos uma população em risco ou em situação de pobreza, desemprego jovem, os NITs, chamados NITs, são aqueles que não trabalham nem estudam, as crianças e os jovens em risco, em sucesso escolar e a prestação de cuidados de saúde básicos e especializados. E por isso também temos um enfoque no projeto em plena execução da Unidade Plano Integrador e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, já aqui muito falado, o PICI. Temos em atenção também estas crianças, que é o projeto chamado Triplicar, que têm algum tipo de deficiência. Também estamos a colaborar com o projeto que está em mãos, que se chama Inclusão Ativa de Grupos Mais Vulneráveis, destina-se a públicos estratégicos, como idosos, crianças e famílias, e também a cidadãos portadores de deficiência. Como experiência piloto, fizemos no ano passado o Festival do Jazz, as oficinas de jazz, onde pretendemos também replicar, e na Noite Verde um desfile de moda onde o objetivo é promover a inclusão de cidadãos com deficiência. Tivemos essa preocupação nas 3 atividades, na Noite Verde, no desfile de moda, no Festival de Jazz, que foi nas oficinas de jazz, integramos também alguns meninos com deficiência e temos, sobretudo, tendo isso em atenção em algumas das atividades que vamos desenvolvendo ao longo do ano. E depois há um projeto que se chama Criar e Implementar, um núcleo específico no espólio documental para cidadãos invisuais, de modo a permitir também em visuais a percepção da história do Concelho através de instrumentos adaptados, o Braille, tal como a aquisição de livros em Braille. Na nova Biblioteca Municipal vamos ter um conjunto de recursos que até agora não existem e que por isso estarão disponíveis no novo Centro Cultural, que será inaugurado certamente já no início do ano 2020 e que também vai ter algum material específico para, por exemplo, para os invisuais, como hoje aqui temos o Camilo, e que vai ter esses instrumentos adaptados a Braille. Também assinalamos o dia 3 com a Cerci Marco, na cidade, a visita que fizeram à cidade de Natal, que correu muito bem e que eles gostam muito, e tivemos um projeto novo com a Polícia Municipal que se chama a Multa Moral. O que é a multa moral? A multa moral tem como objetivo sensibilizar os condutores ao cumprimento das normas de trânsito, dando sempre a referência do impacto que têm as normas de trânsito nas pessoas portadoras de deficiência. O que é que nós fizemos? Há aqueles que cumprem, ou fizemos questão de chegar junto dos condutores e aplicar essa multa moral pela positiva, porque no fundo é um agradecimento àquelas que cumprem e que estão sempre com as boas práticas. O facto das pessoas, por exemplo, não estacionarem, que acontece muitas das vezes, nos lugares reservados, nos estacionamentos para os portadores de deficiência, é uma boa prática e por isso a nossa Polícia Municipal andou na rua com a Cerci Marco a aplicar multas morais, no sentido positivo, que estas multas não são para pagar, nem são negativas, ao contrário das outras. Mas foi uma forma que nós também entendemos que era positiva de chamar a atenção das pessoas para o facto, para os portadores de deficiência, porque, como eu costumo dizer, só quando nos pomos no lugar dele e quando temos alguém muito perto na família com alguma deficiência é que às vezes conseguimos pôr-nos no lugar deles. E esta multa moral funcionou também para isso. E logicamente que a visita dos nossos utentes da Cerci Marco à cidade de Natal também queremos transmitir o espírito natalício, aquilo que a Câmara está a fazer para todas as crianças. Desde segunda-feira que inauguramos a cidade de Natal e que teve uma participação massiva das nossas escolas, também quisemos que os nossos deficientes tivessem esta experiência e eles adoraram e são sempre muito bem-vindos porque também pensamos neles na altura de Natal, sobretudo neles, aliás, com esta cidade de Natal. Sr. Presidente, por este rol que deu, é um município muito inclusivo também, inclusivamente para quem é portador de deficiência, e inclusivamente o município acaba por ter pessoas portadoras de deficiência nos seus quadros. Sim, temos, por exemplo, neste momento o Camilo, que está na Câmara Municipal por um programa de Emprego e Inserção Mais e que é um dos colaboradores que pode realmente facilitar a ajuda daquilo que é a implementação das políticas públicas na área da deficiência. É sempre mais fácil nós ouvirmos as preocupações da parte ou da boca de um deficiente do que tentarmos fazer estudos ou escutá-los sem termos essa preocupação e sem termos essa noção. Eu imagino quando vou na rua, que tenho esta capacidade e esta facilidade de ver, felizmente, daqui a pouco
tenho que ir ao oftalmologista, também já estou a começar a ver um bocadinho menos do que aquilo que gostava. Mas efetivamente eu tenho essa capacidade, felizmente eu e a maioria dos marcoenses. Mas quando alguém como o Camilo, que perdeu a visão, vai para a rua como se fosse de olhos vendados, há pessoas que nunca fizeram essa experiência, não é? E se calhar, felizmente, mas era uma experiência que eu acho que as pessoas deviam tentar fazer, que é irem na rua e fecharem os olhos e tentarem perceber o que era a cidade ou o que era o mundo, se eles não conseguissem ver. E é isso que nós pretendemos. Nós pretendemos que quem infelizmente tem esse problema, e estou a dar este exemplo que está aqui o Camilo comigo, mas daria outro muito importante, por exemplo, para quem anda na cadeira de rodas, não é? Na cidade, os problemas que eles devem ter para conseguir chegar a sítios que ditos normais, do mais normal, de ir a um banco, de ir às finanças, resolverem problemas, não é? De irem a um café, tomar um café, àquele café que eles gostam, ao restaurante que eles gostam, nós podemos fazê-lo de forma muito normal. E eles, infelizmente, não. Eu recomendava a quem está lá em casa que lesse o nosso livro do Saramago, o Ensaio sobre a Cegueira, que é um bocadinho isso, de um momento para o outro as pessoas ficam cegas e tudo à volta muda, e acho que é importante nós percebermos isso, não só no caso do Camilo, que é invisual, mas em todas as áreas da deficiência. E eu penso muitas vezes nas famílias que têm, por exemplo, deficientes mentais, que têm que ter quase 100% do tempo para cuidar desse deficiente, porque é um deficiente mental que tem que ter logicamente os cuidados acrescidos, que não pode estar sozinho, etc, etc, etc. E por isso eu acho que o Dia Internacional da Deficiência é um dia em que nós temos todos que nos lembrar de que eles existem e que temos todos que fomentar as boas práticas, mas o poder político e o poder autárquico não pode esquecer ou não pode lembrar isso só no Dia Internacional da Deficiência. Todos os dias temos que nos lembrar disso, na construção dos nossos edifícios, na forma como intervimos na via pública, nos nossos equipamentos culturais, agora que vão ser inaugurados. Temos sempre que garantir que os deficientes têm lugar e que têm que se sentir incluídos, que eles não são, do ponto de vista pessoal, nenhum estorvo, pelo contrário, temos que estar todos preparados para os acolher, muito bem acolhidos, para que eles se sintam bem também. Todos nós somos um bocadinho, como a Sra. Presidente foi dizendo há um bocadinho, que deu para perceber, todos nós somos portadores de um bocadinho de deficiência. Eu, por exemplo, neste momento, se tirar os óculos, já não consigo ler. Daí, gente com o avançar da idade vai ficando portador também de alguma deficiência. Mas ainda há muito conceito sobre este assunto. Há muitos preconceitos, infelizmente, e eu acho que a nossa sociedade só será efetivamente uma sociedade inclusiva, e é isso que eu desejo para o Marco de Canaveses, quando muitos dos preconceitos e dos tabus terminem. E eles só terminam, de facto, quando nós trouxermos para a praça pública estes assuntos e os discutamos de forma aberta, de forma transparente, e que façamos todos um bocadinho, porque muitas das vezes para o cidadão normal ou para o marcoense normal é muito fácil apontar o dedo quando as coisas não funcionam bem em relação àqueles que são deficientes ou portadores de alguma incapacidade. Mas o que eu acho que devia ser normal era cada um de nós apontar o dedo para nós e percebermos o que é que cada um de nós faz no dia a dia para melhorar a vida destas pessoas. E acho que isso é importante. Logicamente que o poder político e público tem outras responsabilidades acrescidas, mas a integração social dos deficientes é uma responsabilidade de todos. Não é só da Sra. Presidente da Câmara, não é só do nosso locutor da rádio ou da instituição Cessimarco, que tem protocolos com a Segurança Social e faz um trabalho notável. É um trabalho de todos. E isto é que é preciso que a gente compreenda. Muito bem, Sr. Presidente. E nada melhor, como a Sra. Presidente ia dizendo, termos aqui connosco o Camilo, que fala na primeira pessoa, porque há uns que nascem já com alguma deficiência, há outros, por razões profissionais ou por razões de saúde, acabam por ficar com essa deficiência. É o caso do Camilo, que era uma pessoa normal e de um momento para o outro ficou invisual. Não é, Camilo? Bom dia a todos, bom dia Sr. Presidente, bom dia a técnica da Cessimarco. Sim, foi há cerca de 10 anos. Comecei outra vida nova, que é um recomeçar de tudo, de novo, com ajudas técnicas da ACAP do Porto, consegui entregar-me... Aliás, fosse presidente da ACAP do Porto, sim. Onde eu fui apresentar, a festa de Natal. Da minha vida, agora para esta altura, uma festa de Natal para invisuais. Correto. Agora aprendeste a ler o Braille, porque o Sr. Presidente foi falando há um bocadinho, e que esses livros vão-te dar muito jeito também. O Braille, mas eu tirei o curso de Braille. O Braille é escrita para os invisuais. Não é fácil. De um momento para o outro, quem está escrito a negro, ir aos pontinhos, aquelas células para decifrar. Não é fácil andarmos na rua. Começaram a andar na rua, temos que ter uma técnica a ensinar-nos o reconhecimento dos caminhos, dos passeios, as passadeiras, os sinais sonoros, quando temos que passar na rua, quando os carros estão... Semáforos. Tudo isto foi uma coisa nova para mim, comer, vestir-me, ser independente outra vez, embora sem visão. É ver o Marco numa outra perspectiva. Sim, vejo o Marco. E felizmente para mim o Marco
já está mais acessível para todos e para todos. É isso que eu ia perguntar. Tu, quando vias e hoje que ficaste em visual, no decorrer destes anos todos, como é que tu tens visto o Marco crescer para facilitar a vida de quem é portador? Eu nunca pensei em aquilo que eu pedia antigamente, quando tinha visão, fazer os passeios da estação para cima, o Marco, nos passeios dos Marcos, ter as passadeiras. Eu andava sempre a pedir isso, sempre. Nunca pensei que ia ser útil para mim, mas felizmente o Marco andou ao nível da inclusão para todos. A nível de passadeiras, nós vamos num passeio, conseguimos descobrir a passadeira com o rebaixamento, tanto a nível para a cadeira de rodas, que também é muito importante, e as passadeiras, tanto a nível da sinalização vertical como no chão. O Marco está estabelecido. Achas que tem melhorado muito as acessibilidades? Tem. Tanto a nível de comércio, restaurantes, cafés. Há ali um pequeno pormenor que ainda não está para cadeiras de rodas, para quem tiver que ir levantar dinheiro ao multibanco. O multibanco ainda não está muito acessível. Ainda está alto as caixas? Ainda está muito alto. Era um pormenor. Nós na ACAP tivemos outro pormenor que eu ainda no outro mês tive uma reunião lá na ACAP, e então nós tivemos que dizer naquelas caixas de multibanco para os invisuais levantar dinheiro, nós temos que andar com uns fones. Eu vou levantar dinheiro normalmente, mas pode estar uma pessoa atrás. E eu carrego na tecla 5 e dá-me a fala, correto? Certo. As pessoas que estão ao lado não precisam saber o código. O código não dá, porque o levantamento de dinheiro, quanto acabou de levantar a operação. Agora, temos um fone, metemos lá que eles vão criar, nos multibancos, para nós ser autónomos. Os autocarros também, a ferrovia, igual. Não, o Marco últimos anos tem andado, e agora, espero bem que agora, com esta requalificação no Marco também. Concorda certamente com aquilo que a Sra. Presidente dizia, que devemos ser todos inclusivos, não todos. Só o município, não só as juntas de freguesia ou o comércio, mas todos juntos. Que palavra é que te apetece deixar aqui para todos os nossos ouvintes também? Não é um desprezo, um deficiente que anda na rua de cadeira de rodas ou de bengala na mão. Acho que é um cidadão como outro qualquer. Sim, porque todos nós estamos sujeitos, porque há muita gente que fica tetraplégico quando vai de férias, grande parte, muita gente, porque bate com a cabeça na Mas tem direito à vida. Mas isto não é uma coisa que se quer, mas é uma coisa que pode aparecer, não é? No meu caso foi, eu nunca pensei, mas a vida aconteceu, olha, dou graças por estar aqui. E tentaste tudo por tudo. Tentei. Neste momento estou a fazer um programa sem mais na Câmara. E que te preenche muito também, como cidadão. Como cidadão. Só agradeço. E digo para todos que não desistam, que o dia continua amanhã, outra vez. Muito obrigado, Camilo. Depois do teu testemunho também. Já agora, para complementar aquilo que o Camilo deu conta, porque também é importante dizê-lo, nós nas obras da nossa requalificação na área envolvente ao centro da cidade, estamos exatamente a colocar umas passadeiras num piso que é o piso tátil e efetivamente a pensar nos invisuais, ou seja, vai ser muito mais fácil ainda com estas passadeiras que vão ser colocadas, que os invisuais consigam perceber que aquilo é uma passadeira e quase sem ajuda nenhuma eles vão ter essa facilidade. Como também vamos resolver agora com a obra que vamos levar a cabo na Avenida Dr. Mota Pinto, é a entrada para um serviço público, que também é utilizado por muitas pessoas, que é o Serviço da Direção-Geral de Finanças, e que também até agora nunca teve uma entrada para utentes com mobilidade condicionada, e também vai ficar resolvido agora com a intervenção que estamos a fazer no âmbito da requalificação da cidade. São apenas 2 apontamentos, mas até porque o Camilo disse muito bem, é um trabalho que se vai fazendo aos poucos, à medida que se vai intervencionando na via pública, mas que também é importante que tenhamos esta sensibilidade e que os gabinetes de arquitetura e engenharia, que são eles os técnicos que trabalham connosco, tenham também estas premissas que às vezes até é só cumprir com a legislação em vigor, mas que nem sempre
se faz, nem sempre se cumpre. E por isso também dizer essa nota aos ouvintes que temos essa preocupação, e agora nas próximas obras que estamos a fazer, aliás, já temos tido maior preocupação ainda, porque o Camilo falou no caso dos invisuais, mas numa cadeira de rodas, infelizmente, qualquer um de nós pode acontecer. Ter um acidente, ter um problema de coluna, ter um AVC que nos deixa incapacitados, e de um dia para o outro podemos mesmo ter que começar a andar de cadeira de rodas. E por isso temos que pensar nessas pessoas e tentar facilitar-lhes a vida da melhor forma, porque, como o Camilo disse muito bem, quando isso acontece, entramos todos num sistema de aprendizagem. Temos que aprender muita coisa que era suposto sabermos e que não sabemos ou deixámos de saber a partir dessa altura. Connosco também a Paula Lima, técnica da Cercimar, como já apresentamos. É a única instituição do Conselho que presta apoio com deficiência. Que valências dispõe e de que forma tem vindo a promover a inclusão dos seus utentes na sociedade? E, por outro lado, também considera que a inclusão é respeitada ou existe ainda entraves neste âmbito? Bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi interessado para representar a Cercimarco. Como disse, a Cercimarco é a única instituição no Conselho do Marco que se dedica a dar apoio a pessoas com deficiência. Neste momento existem 2 polos, um em Alpendurada, outro em Avessadas, que desenvolvem diferentes valências. Portanto, em Avessadas e também em Alpendurada temos 2 centros de atividades ocupacionais, que são locais onde pessoas que tenham deficiências mais graves, principalmente ao nível mental, encontram uma ocupação, portanto, em que lhes é proposto uma série de atividades de diferente âmbito, no sentido de promover a sua qualidade de vida e realmente a sua inclusão na sociedade, aumentando também a sua autonomia. Dentre as áreas que temos são vastas, temos atividades desportivas, de socialmente úteis, que são atividades realizadas mesmo na comunidade, que eu falarei mais à frente, atividades manuais, pronto, uma série de atividades. Em Alpendurada, além do Centro de Atividade Ocupacionais, temos um lar residencial, que no fundo procura dar uma resposta de alojamento e residencial a pessoas com deficiência que já não tenham essa resposta nas famílias. O objetivo também é dar-lhes todas as condições para que tenham uma boa qualidade de vida e um bom bem-estar. E está associado ao CAU no sentido em que o lar funciona como a casa deles, mas depois durante o dia estão ocupados no Centro de Atividades Ocupacionais. Temos ainda o Serviço de Apoio Domiciliário para pessoas com deficiência, que está especializado nesta área. Isto quer dizer que nós podemos prestar cuidados personalizados, individuais, a pessoas ou famílias em que algum dos seus membros tenha uma deficiência. Pode ser de modo uma deficiência permanente ou realmente uma deficiência temporária, não é? Devido a um acidente e durante aquele período de tempo necessita daqueles cuidados e depois pode deixar de ser necessário. No fundo, nós focamos muito a nossa intervenção na questão da autonomia, não é? De dar o máximo de autonomia possível às pessoas que nos procuram, do bem-estar e da qualidade de vida. Pronto. E ao falar de qualidade de vida, falamos implicitamente da inclusão social, porque uma das coisas que a própria experiência de trabalho nesta área me tem dado é que as pessoas com deficiência, e eu falo sobretudo de pessoas com deficiência mental, sentem-se bem na comunidade. Portanto, gostam das atividades que são feitas lá, mas gostam essencialmente de ir para fora da instituição. E nós temos focado muito a nossa intervenção nestas atividades na comunidade. Naquilo que falei há pouco das atividades desportivas, temos inclusivamente uma parceria com a Câmara, que nos disponibiliza as piscinas municipais e os pavilhões ginásios esportivos, em que, no fundo, o que pretendemos é que, além da atividade física, eles têm a oportunidade de frequentar os locais em que os demais cidadãos também frequentam. Portanto, quando vão a uma aula na piscina, podem estar outros grupos de outras instituições ou pessoas da comunidade também. Temos também algumas parcerias com alguns estabelecimentos comerciais, nomeadamente na área da restauração, penso que também num cabeleireiro e numa oficina de mecânica, mas no Polo da Alpendurada, em que procuramos integrar alguns clientes que têm mais competências ao nível daquela área, no sentido de, durante alguns dias na semana, algumas horas, poderem ir desempenhar uma função útil para aquele estabelecimento. O que lhes deve dar, de facto, um grande estímulo. Dá um grande estímulo, porque eles acabam por ficar com uma autoestima mais elevada, e ao mesmo tempo acabamos por dar às pessoas que os recebem e com as quais interagem uma visão diferente da pessoa com deficiência, porque a inclusão
no fundo, obriga a que as pessoas comecem a ver as pessoas com deficiência como pessoas dotadas de competências e não apenas de necessidades, que era um bocadinho a ideia que existia há uns anos atrás. Pronto, além destas atividades, nós temos focado, sobretudo, a questão da inclusão no fomentar atividades, experiências na comunidade, no âmbito cultural e das atividades de lazer. Nós este ano, todos os anos temos atividades neste âmbito. Este ano tivemos 2 projetos que foram financiados pelo Instituto Nacional para a Reabilitação. Estes 2 projetos focavam realmente a realização de atividades na comunidade, uns mais no âmbito do lazer. Eles tiveram a oportunidade de fazer um passeio pelo Porto no autocarro turístico, de ir a um concerto na Casa da Música, de ir a um parque aquático, de ir a um cartódromo, portanto uma série de experiências que nunca tinham tido, não é? E em que o que nós percebemos é que as pessoas também ficaram admiradas, as pessoas que nos receberam, pelas competências que eles tinham, o saber estar naqueles locais. Portanto, além da questão do saber estar, também acabamos por tornar essa população menos transparente, porque nós acabamos por não nos lembrar às vezes das pessoas com deficiência porque não nos cruzamos com elas e, portanto, acabamos por não nos lembrar que se calhar é importante fazer isto ou aquilo para melhorar a sua qualidade de vida. Eles, de facto, dão uma imagem deles que muito positiva, não é? Eu lembro-me que em várias situações, no final vinham ter comigo e dizer assim, eu estou admirada como é que os vossos meninos, porque eles chamam-nos meninos, sabem estar tão bem aqui, são tão educados. E muito comunicativos. E muito comunicativos, muito afáveis e realmente as pessoas admiram-se porque no fundo têm uma visão ainda negativa da pessoa com deficiência e acho que isso também cabe às instituições mudar essa mentalidade e isso só se consegue indo para fora da instituição, não é? Mostrando. Exemplificando. Exatamente, falou há pouco daquele concurso Mãos com Arte, que já existe há muitos anos, e que começou com essa ideia de mostrar à comunidade as competências, as capacidades que a população com deficiência tem. E uma forma de ajudar a Cerce Marco é muitas das empresas, às vezes, adquirir os desenhos inclusivamente dos vossos meninos. Não é? Sim, também. Tivemos assim, algumas, quer a Câmara Municipal, quer outras empresas, pedem-nos para fazer alguns desenhos alusivos ao Natal, para fazer os postais de Natal. Pronto. E isso também lhes dá muito gozo. Eles gostam de perceber que algo que eles estão a fazer na instituição vai servir para alguma coisa, não é? Para mostrar aquilo que eles são capazes de fazer. Por exemplo, fazemos muitos trabalhos manuais, quando sabem que aqueles trabalhos vão ser vendidos numa feira, seja municipal, seja uma feira São Martinho, seja qualquer feira, eles ficam muito contentes e trabalham até com mais afinco, porque sabem que é útil e é uma forma também de contribuir para a instituição e para eles. Portanto, eu acho que ainda existem, de facto, algumas barreiras à inclusão. Nós, por acaso, nas atividades que temos feito, apesar de existir alguns constrangimentos ao nível das acessibilidades, aquilo que verificámos é que ao longo dos últimos anos tem havido uma grande melhoria ao nível dos acessos. Por exemplo, nós fizemos aquele percurso de autocarro no Porto, num autocarro adaptado a cadeiras, em que tinha mesmo um elevadorzinho. Isto era impensável há uns anos atrás. Sim. Acho que melhorou muito. Acho que ainda há um grande percurso a percorrer, mais em termos da forma como nós vemos estas pessoas. Como falei há bocadinho, eles falam dos meninos, mas alguns são mais velhos do que eu, portanto, não são meninos. E as pessoas têm que começar a ver as pessoas com deficiência, ainda que sejam deficientes mentais, como adultos e cidadãos e não como meninos, porque é óbvio que eles, em termos mentais, alguns deles funcionam a um nível muito baixo, mas outros níveis são pessoas capazes de um relacionamento como qualquer adulto. O importante era que não se fizessem leis como a 1346, precisamente por causa desses preconceitos, para evitá-los. Mas, como dizia a Paula Lima, o importante aqui também é o que vocês fazem para mudar mentalidades. Sim. Procuramos sempre isso, portanto, queremos e desde sempre procuramos dar uma visão positiva das pessoas com deficiência. Porque aquilo que eu falei há pouco, as pessoas, de uma maneira geral, veem as pessoas com deficiência como pessoas com necessidades e não como pessoas com competências. Então, nós aquilo que vamos tentando fazer, claro que alguns não têm essas competências e vão adquirindo com a prática, portanto, focamos também nessa questão, é de mostrar realmente essas competências e mostrar que eles são capazes de tomar decisões, por exemplo, que são capazes de fazer escolhas, que são capazes de estar em qualquer contexto. Era impensável, eu dizer há uns anos atrás, que levar um grupo de pessoas com deficiências mental a um concerto à Casa da Música, a assistir a música clássica, e eles estão lá lindamente.
sabem estar em todos os sítios, e acho que aos poucos, tal como nós, as outras instituições vão fazendo isso, e a mentalidade também vai se alterando. Só que não é algo que aconteça assim com a rapidez que gostaríamos, mas que tem melhorado ao longo dos anos, sim. Gostaria de lhe dar os parabéns, já o temos feito aqui várias vezes, mas nunca é demais, de facto, pelo vosso excelente trabalho que desempenham com os nossos amigos especiais, precisamente também pelo melhor bem-estar e para lhes dar uma qualidade de vida diferente. Sim, muito obrigada. Sra. Presidente, mesmo não havendo uma resposta definitiva para esta questão do ser portador de uma deficiência, considera que as pessoas estão a mudar relativamente também à questão do preconceito? Eu considero que sim. Aliás, os exemplos que a doutora Paula Lima aqui apresentou também são, eles próprios, os exemplos que aqui deu, são fruto de uma mentalidade diferente, de uma comunidade e de uma população com mais responsabilidades de integração. Eu acho que é aquilo que dizíamos no início, cada um de nós fizer um bocadinho, acho que o mundo será sempre muito melhor. E em relação aos deficientes, logicamente que as instituições estão preparadas e capacitadas. A Cerci Marco tem um corpo técnico que está altamente qualificado para trabalhar com estes jovens e com estas crianças e também dizer que as instituições, como dizia, estão preparadas, mas depois nós temos que fazer outro trabalho cá fora, não é? Se uma equipa técnica trabalha durante o ano todo com estes jovens e depois quando chega cá fora nas atividades, como diziam muito bem, que querem trazê-los para junto da comunidade para que eles se sintam iguais, levá-los a uma aula de natação, levá-los a um jogo de futebol, a um concerto da Casa da Música, também é importante que eles depois não sintam na pele o preconceito dos outros que estão ao lado deles, não é? Eu acho que a sociedade tem toda que fazer esse caminho e estamos a fazê-lo. É um caminho que eu acho que todos nós estamos a fazer. Queria também dar nota de que nós vamos dar as boas festas aos marcoenses com um postal de Natal. Aliás, já o fizemos no ano passado e há 2 anos com um postal de Natal da Cerci Marco. É um pequeno apontamento, mas são os utentes da Cerci Marco que nos desenham, que nos fazem os desenhos e depois o Executivo da Câmara escolhe apenas um, mas é sempre um trabalho da Cerci Marco, um trabalho feito por um deficiente que chega à casa dos marcoenses com a mensagem de bom Natal e de umas festas felizes. Às vezes as pessoas podem achar o desenho um bocadinho infantil ou estranho, que nem sempre reparam que o postal é um postal que é feito por os utentes da Cerci Marco e por isso também é da nossa parte um sinal de que queremos que a Cerci Marco seja um exemplo de uma instituição integradora e que também queremos fazer chegar esta mensagem a todos os marcoenses de um bom Natal e de umas festas felizes em nome dos deficientes da Cerci Marco e de todos os marcoenses. Também dizer que além do Camilo, nós temos, por exemplo, neste momento um utente da Cerci, que é a Cerci Marante, mas ele é do Marco, porque não tinha integração aqui nas instalações do Marco, está a ser acompanhado na Cerci Marante, que é o Gilberto e que está, por exemplo, na nossa carpintaria. É um jovem que já fez formação na área da carpintaria e que tive a oportunidade ainda esta semana de me cruzar com ele e de facto é um jovem muito feliz, ele sente-se muito útil, faz trabalhos, logicamente que tem algumas incapacidades e algumas limitações, não pode utilizar todas as máquinas, mas é importante também a integração dele no grupo. O próprio grupo de pessoas que trabalham na carpintaria tem esta responsabilidade de o ajudar a integrar, de o ajudar a inserir e acho que é um papel que a Câmara pode fazer, mas que quem o faz são os marcoenses, porque os nossos carpinteiros não deixam de ser pessoas, munícipes marcoenses e que têm essa responsabilidade no local de trabalho, mas que têm a certeza que o transmitem depois também para a sua vida pessoal, porque é importante terem este contacto com os deficientes e ajudarem na sua integração. Esses são apenas 2 exemplos para dar nota de que a Câmara Municipal, já no ano passado também dizer que nesta altura natalícia avançamos com uma proposta que foram as nossas rampas, que a Câmara se disponibilizou a fazer uma parceria com a Cerci Marco nos estabelecimentos comerciais, porque muitos deles diziam-nos que não conseguiam entrar em algumas lojas e nós disponibilizámos para fazer com a nossa carpintaria, neste caso não foi na carpintaria, foi na serralharia, umas rampas amovíveis que possam ser partilhadas pelos estabelecimentos comerciais e que eram distribuídas gratuitamente para que quando chegasse alguém, por exemplo, numa cadeira de rodas, a rampa é adaptável, coloca-se à entrada e a pessoa pode entrar com a maior das facilidades. São pequenos gestos que fazem a diferença e é este o apelo que eu queria deixar aos marcoenses, que todos nós tínhamos, até porque agora também estamos na época natalícia, também é uma altura em que nós temos que fazer um exame de consciência e também fazermos delinear os objetivos e vermos aquilo que erramos no passado recente. Acho que todos nós tínhamos o direito de fazer um bocadinho mais por aqueles que são os mais vulneráveis na nossa sociedade e onde se incluem estes deficientes e por isso deixo aqui o apelo aos marcoenses que tenhamos todos essa sensibilidade de partilhar, de ajudar e sobretudo estes que são os mais vulneráveis da nossa sociedade. E essencialmente, como dizia, de mudar, porque o Natal é o tempo de família, mas é um tempo também da gente mudar e às vezes mudar a mentalidade. E o facto desse postal faz naturalmente todos os meninos que colaboraram
a ter um Natal mais feliz, a nós ao recebê-lo, vermos o postal de uma forma diferente também, que possamos crescer com ele, porque ele traz uma mensagem diferenciadora também, muitas das vezes até pela criatividade que impõem no desenho, e dizer-lhe também, por tudo o que tem feito aqui nas acessibilidades, parabéns, e que naturalmente todos vão continuar a contar para que todos possam ter mais acesso à informação, liberdade, à comunicação, para que todos possam ser mais felizes no Marco Canaveses. É isso que nós pretendemos. Aliás, eu acho que nós estamos aqui no estúdio, tanto eu como a técnica da Cerci Marco, a doutora Paula Lima e também o Camilo, que representa no fundo aquilo que são alguns dos deficientes ou com algumas limitações do Conselho. É isso o que nós desejamos. É uma sociedade mais justa, mais equitativa e uma sociedade que olhe para aqueles que são menos capazes ou que têm algumas limitações. E por isso é que nós todos temos que também fazer o nosso papel e fazê-lo bem, que é isso, o nosso dever. Ora bem, eu vou deixar o Camilo, porque se calhar pode não ter a oportunidade de vir cá. Se vier, é como costuma dizer, mais vale muitas do que nenhuma. Então, um Feliz Natal para ti, Camilo. Obrigado, Raul. Eu queria agradecer o convite ao Sr. Presidente de Câmara, ao Sr. Raul e com a doutora Paula Lima, e desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo e cheio de aberto a todas as acessibilidades. Camilo, não pensei que lesse tão bem. Eu só queria dar nota de uma coisa. Às vezes o Camilo diz na brincadeira, e é verdade, que ele mesmo cego consegue ver melhor que muitos de nós. Porque ele realmente desenvolveu outras capacidades, nomeadamente a audição e os sentidos, e às vezes ele diz na brincadeira que vê melhor ele, que é cego, do que outros que têm os olhos. E é verdade, não é, Camila? E já diz o ditado, cego não é aquilo que não vê, aquilo que vê e não quer ver. É verdade. Não é? Paula Lima, para si também, para os seus e para todos os nossos amigos especiais lá da Cerci Marco, para todos os utentes, um santo e Feliz Natal. Muito obrigada. E um Feliz Natal também para todos, para a Câmara, para todos que estão com esta causa e não só. Queria aproveitar a ocasião para convidar todos os marcoenses a visitarem a nossa cidade, que agora tem mais luz, mais brilho, com a nossa iluminação de Natal. Vamos tentando melhorar ano após ano para também chegarmos às expectativas dos marcoenses, e dizer também, como sabem, nós temos a nossa cidade de Natal no mercado municipal com um conjunto de insufláveis. Inauguramos na segunda-feira, como eu já tive aqui a oportunidade de dizer, e que acho que os pais e os avós e os tios, quem puder levar as crianças, levar também os deficientes, se os tiverem, e poderem usufruir de um bocadinho que é aquilo, o espaço natalício e de todas as alegrias que podem desfrutar dentro do espaço do mercado municipal. Fazer esse apelo e depois, enquanto passeiam pelas ruas, puderem fazer umas comprinhas para ajudar o mercado local e o comércio local, ainda melhor, em vez de nos metermos nos shoppings de grandes dimensões, porque no Marco Canaveses nós temos produtos de alta qualidade, temos lojas com prendas muito bonitas, e por isso venham à cidade do Marco, visitem a cidade, passeiem um bocadinho. Também temos animação de rua, mesmo dentro do mercado municipal na cidade de Natal vamos ter animação para as crianças. Aproveitem então e desfrutem daquilo que é o Natal e o espírito natalício. Muito obrigado à Sra. Presidente doutora Cristina Vieira, ao Camilo Nogueira, também à técnica Paula Lima, da Cerci Marco, por estarem presentes e por estarmos a falar deste Dia Internacional de Pessoas com Deficiência e por vermos tão felizmente também o Marco de uma forma diferente. Até para a semana, foi o meu Marco. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco. A minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.